entender, isto é um pouco caricato o que vou dizer, mas Castro Marinho tem história a mais. Isto pode ser que algumas pessoas fiquem um pouco atordoadas com esta expressão, mas a verdade é esta. Portanto, nós temos aqui um campo muito vasto para explorarmos, que está a ser explorado, umas vezes assim, outras vezes menos assim. Aliás, quando fizeram a mudança das festas de Nossa Senhora dos Mártires, que é a mais emblemática para além dos medievais. Os medievais é uma situação já a nível nacional. Portanto, as comparações dos dias medievais têm que ser feitas com os grandes certames que há por esse país fora, e toda a gente agora quer ter dias medievais. Por mais pequena, por mais reduzida que seja o conselho, a verdade é que as pessoas querem ter também essa festa. E alegam para isso várias situações. Portanto, quando eu vi que a festa em honra de Nossa Senhora dos Mártires ia passar para a praça como era realmente antigamente, eu confesso que, se me tenha perguntado, tinha dito que não. Mas hoje rende-me à evidência. A festa fica mais acomodada, as pessoas ficam mais juntas, as pessoas, sem querer, têm que falar umas com as outras, e aí é que está o grande significado dessa situação. As pessoas irmanam-se mais facilmente, porque nos tempos daqui há 40, 50 anos, bastava uma carrada de melancias para encher, portanto, a rua que circundava o município, e mais abaixo uma senhora a vender os doces ali da região de Alcotim, está lá, e mais o bazar, e mais o coreto da banda, e a festa estava feita. Mais bandeiras, menos bandeiras, e as pessoas criticavam. Quando não havia bandeiras, criticavam-se que não havia bandeiras. Houve uma pessoa que doou uma porção de bandeiras enormes à Comissão de Festas, e os mesmos que comentavam que não havia bandeiras, quando viram umas bandeiras assim muito grandes, disseram: epá, o dinheiro que não vai aí em bandeiras e não sei o quê. Quer dizer, as pessoas criticam uma coisa e criticam outra. Portanto, nós, se quisermos falar da história, se quisermos falar do Castelo, do Forte, do Revolim de Santo António e imensas outras situações que nós explorarmos, vamos encontrar mais situações. Mas em primeiro lugar estão as pessoas. E as pessoas da Terra, desde o mais pequeno ao mais alto, são eles que têm que se expressar, são eles que têm que dizer: aqui é melhor, ali é pior. E se eu tenho uma situação contrária a essa situação, eu também tenho que pôr lá a minha. Mas, se os factos forem evidentes como são agora, eu tenho que dizer: sim, a festa ficou mais acomodada, ficou mais irmanada, e as pessoas confraternizam mais umas com as outras. E isso é o principal, porque eu vejo aí muita coisa, a história leva-nos a muitos sítios, leva-nos a indeterminados sítios, mas esquecem-se sempre de uma coisa, ou seja, as pessoas. As pessoas são a mola real da história, são a mola... E não nos podemos esquecer que Castro Marinho foi uma terra de desterro. As pessoas vinham para aqui desterradas, quer dizer, vinham desterradas para o fim do mundo, mas aceitavam, as pessoas eram aceites e criaram-se aqui laços familiares, etc., por aí fora. E isso é tão justificável, que os estrangeiros dizem bastas vezes, ou seja, muitas vezes, que os portugueses têm um dom especial, que é de acarinhar as pessoas. Eles passam isso, nós não sabemos falar francês ou inglês ou alemão, fazemos o pino, damos uma cambalhota, mas eles têm que sair daqui com a informação de que, chegando ali, voltam à esquerda, voltam à direita e vão para Vila Rosa Antônio, etc. E por aí fora. Eu acho que isto é determinante. As pessoas que estão à frente das situações e têm o poder de mando
têm que se interessar por a história, por a verdadeira história, e agarrar-se aos historiadores, porque os historiadores é que são as pessoas que nos dão o suporte àqueles que não são, para poder explorar aqui, mas ouçam esses também. E não se esqueçam que as pessoas é que fazem a história dos castelos, dos fortes, etc. e tal. Nós, na minha juventude, estávamos ali um pouco de costas para Vila Real Santo António. Mas o presidente da Câmara de Vila Real Santo António teve uma iniciativa, quanto a mim, espetacular. Eu não sei se os castromarinenses repararam nisso ou não. Ele pôs numa avenida, ou a variação de Vila Real Santo António, colocou numa avenida que vai ser futuramente uma das principais de Vila Real Santo António, a Avenida de Castro Marinho. E o inverso não foi tomado. Eu alerto para que os castromarinenses também ponham aqui algum largo, alguma rua, alguma situação, Vila Real Santo António. Porque nós somos os vizinhos de Vila Real Santo António. Nós ajudamos a criar Vila Real Santo António. Nós ajudamos a desenvolver Vila Real Santo António. E Vila Real Santo António é uma terra, no meu entender, espetacular. É onde eu me sinto melhor. É linda e agradeço ao Marquês de Pombal ter aquela visão que teve e para mim é fantástico. Portanto, no meu tempo de criança havia uma certa reserva com as pessoas de Vila Real. Desconfiar, mas talvez isso fosse, eu só ligo isso a um bocadinho de inveja, porque Vila Real Santo António cresceu de uma maneira espetacular, etc. e tal, mas as pessoas, muitas das pessoas que viviam em Vila Real Santo António eram naturais de Castro Marinho. E, portanto, essa anonimidade já está um pouco esbatida, praticamente esbatida, e há o anúncio que vão fazer uma via para bicicletas e transportes mais ligeiros, que ela está praticamente desenhada. Quando isso for feito, então tem que pôr o nome de Vila Real Santo António, porque merece. Vila Real Santo António é uma terra que dignifica Castro Marinho, com o peso da sua história, com o peso do seu passado, porque aqui nós temos inúmeras coisas, podemos agarrar a 1640, onde foi assinado a entrada do Filipe II de Espanha, I de Portugal. Isso é um dado importantíssimo. A criação da Ordem de Cristo é um dado importantíssimo. E temos aí outras coisas, as mais pequenas, as mais insignificantes, são dados importantíssimos. Repare que há dias apareceu uma notícia de que a Terra poderá ter tido início ali numa vila alentejana e etc. E tal. Foi um cientista da NASA que diz ali nasceu a situação. Etc. As pessoas dali da Terra quiseram logo abraçar aquela situação. E os vizinhos disseram, não foi ali, foi aqui. E o outro já dizia, não foi ali, foi no outro lado. Portanto, as pessoas querem ter alguma coisa de peso, de significado histórico, para poderem pôr em relevo a história da sua terra. Mas não esquecer, no meu entender, não esquecer que a história da terra é feita por homens, por mulheres, por pessoas. E então é preciso dignificar as pessoas de Castro Marinho, as de Vila Real e por aí fora. Mas estamos a falar de Castro Marinho. Dignificar o Castro Marinhense, uni-los. É preciso unir as pessoas, porque nós só nos desunimos numa situação. É, no dia em que formos votar, vamos pôr uma cruz em determinado símbolo. E aí é que nós nos podemos desenferenciar das outras pessoas. Votamos aqui, além no outro lado. Porque no comum das coisas somos todos iguais. Comemos todos pão, comemos uvas, comemos melão, comemos sopa, etc. e tal. E não vale a pena. O que vale a pena é todas as gerações, especialmente as mais novas, que são as gerações vindouras, são as mais bem preparadas, são aquelas que podem fazer alguma coisa por a terra. E não há grandes coisas para fazer. Ninguém pode chegar aqui e dizer sou o rei e agora vou mudar isto tudo. Não. O que é preciso é, podem dizer eu sou o rei, vou acarinhar as pessoas todas, elas quando chegarem à minha porta, quando chegarem ao meu gabinete, ou quando vão ter uma recepção condigna. E vou receber desde A até Z da mesma maneira. Porque o importante é tratar bem as pessoas. O importante é guardarmos e acarinharmos a nossa história e reparti-las com essas pessoas todas.
e angariar a juventude, que é mais bem preparada, é aquela que no futuro vai estar mais bem preparada, para 5, 10, 15, 20 se dedicarem exatamente a essa vertente, porque os outros vão se dedicar a outras coisas, como é óbvio e como é evidente. Portanto, eu auguro, veja que andei por um mundo inteiro e vivi sempre numa perspectiva. Um dia vamos mudar o sistema político em Portugal. Vamos mudar o sistema político. E, inesperadamente, o sistema político no dia 24, no dia 25 de Abril, da meia-noite para o 25, mudou o sistema, mudou a atitude, mudou as coisas. Mas eu continuei na mesma situação. A mesma situação política que eu vivia é a mesma que vivo hoje. No dia não sei quantos de novembro, eu estava no Ferrol, na Galiza, que se chamava na altura Ferrol del Caudilho, porque o Caudilho era o general Franco ali de Espanha, e eu estava lá. E, de repente, aparece um telegrama e diz: olha, o telegrama foi para o comando do navio e disseram-me: vais desembarcar à chegada a Lisboa. Porquê? Porque foste eleito para a Comissão de Trabalhadores. Foi o meu primeiro contacto físico com a política, foi nesse momento. E eu disse não, porque eu não me candidatei. Efetivamente não me tinha candidatado, mas depois vim a saber que tinha sido retirado de um lote de fichas onde estava o meu nome e eu fui o mais votado e o meu lugar ficou. Mas eu saí e disse não, que eu não posso aceitar porque não me candidatei. E também porque a minha consciência política não me dá para me meter seja naquilo que for. E aqui mesmo na minha própria terra já fui convidado por duas cores políticas, mas dei a mesma resposta, quer ser, não é bem independente, quer ter a minha opinião, porque eu tenho a minha formação política dentro da minha cabeça, mas nunca vou colidir seja com quem for, porque as pessoas são, e vou receber todas as pessoas da mesma maneira, com sorrisos, com alegria, porque as pessoas da minha terra são aquelas que eu quero sempre evidenciar. Portanto, efetivamente, nos últimos tempos, têm feito, e veja aí programação para se continuar a fazer a coisa, e há um trabalho que a Câmara, porventura será a Câmara, porque não vejo outra entidade que possa assegurar essa situação, que está a ser feito e que não é o relevo, não é o grande relevo, é a aposta que eu vejo quase diariamente que é feita nas escolas, com as crianças. Aí é que nós podemos fazer a transformação, porque o castelo, o forte, tem que ter melhoramentos, mas não mudam de configuração. Eles estão ali e vão acabar assim, é um triângulo, o outro é um quadrado, o outro é qualquer coisa, vão morrer assim. As pessoas é que têm que mudar. E essa aposta que está a ser feita na juventude, nas escolas, com os tempos livres, com incentivar as crianças e prepará-las, e eu até sou protagonista aí de um livro que se escreveu e fiz uns versos contando mais ou menos a história através dos versos, mas o que me deixa embevecido no meio daquele livro não são os meus versos, são as caricaturas, são os bonecos que as crianças fizeram a condizer com aquilo que lá dizia. E para mim aquilo espanta-me, aquilo é uma coisa, há lá uma imagem tão fantástica. O meu sentir é que efetivamente a mudança está a caminho e a mudança tem que ser feita para a juventude e nós temos que ouvir as outras pessoas, porque eu tenho que dar a mão palmatória quando vi o Zé Cid metido numa coisa tão pequena e cada vez mais gente e tal, mas rendi-me à evidência. Efetivamente a Rua de São Sebastião, com aquelas tendinhas que hoje já são mais com uma evolução muito maior, porque antigamente a coisa era diferente, era tudo com pregos e martelos e batidelas, etc.
aquilo fica digno, fica muito bem posto, fica bonito e as pessoas mais acomodadas e mais juntas. Que é essa a mensagem que eu quero deixar. As pessoas mais juntas. Nós podemos ter diferentes cores. Uns são do Benfica, outros são do Sporting e tal, mas a bola é sempre redonda. E as linhas e as demarcações dentro do campo são iguais para todos. Portanto, nós podemos ter diferenças, mas podemos falar sobre isso. E dizer o que é que está bem, o que é que está mal, vamos encaminhar as coisas para ali. Quanto a mim, no caso da mudança, no caso daquilo que está a ser construído, até o arranjo de algumas ruas e tal, nós não podemos, evidentemente, quando uma pessoa diz que a rua foi arranjada, mas não foi como eu queria, devia ter uns mosaicos e tal, olha, para mim, para a minha mulher, então precisava ter uns patins que fosse daqui até lá abaixo ao Corvo e isso não podemos ter. Há sempre diferenças e as pessoas não podem, por causa das diferenças, entrarem só com umas com as outras. Não. Esta rua dos combatentes da Grande Guerra foi durante vários anos, não sei porquê, não consigo imaginar porquê, completamente abandonada, já não sabia onde é que era o passeio nem coisa. Está arranjada. Agora, se tivessem posto aí uma passadeira rolante, para mim era muito melhor e para a minha mulher está muito melhor. Só que eu não posso exigir uma coisa dessas, nem penso. Portanto, em termos de cultura, em termos de educação e em termos de restauração de monumentos e a criação, veja bem, na casa, no paiol, dito Paiol da Pólvora, porque era mesmo assim que existia no castelo, eu conheci sempre, portanto, dentro desse Paiol da Pólvora, uma figueira que nasceu ali espontaneamente. Eu tenho já 80 anos, praticamente, e conheci sempre a figueira. E um dia destes, falando com um rapaz, que eu até dou muito bem com ele, gosto de o escutar e gosto de transmitir, olha, é uma das pessoas em que eu deposito algumas esperanças, que é o Pedro Pires, e disse-lhe, então, e a doutora surpreendeu-me porque eu pensei, um dia teve uma conversa, nós vamos melhorar, fazer uma amostra do que eram, de facto, as estruturas e o que se fazia noutro tempo e etc. E eu pensei assim, daqui a 3 anos logo vem. Mas não, ela imediatamente compôs aquilo com uma grandiosidade já que tem o seu valor. Mas eu tenho notícias que vão melhorar mais ainda. E o Pedro disse-me, eu disse-lhe, Pedro, não me digas que, porque ele está ligado a isso, não me digas que vão melhorar aí a situação e vão lá deixar a figueira. Não, já arrancámos a figueira. Então arrancar a figueira tem mais de 80 anos, que é quando ia ao castelo, lembro de ver a figueira pequenina e agora está grande. E ela não faz parte daquela situação, nem nenhuma árvore. As árvores até deviam ser todas, e o castelo melhorado, mas isso são coisas que o dinheiro é escasso e eu compreendo tudo isso. O Pedro até criou aqui uma situação que é levada assim um pouco, às vezes com um pouco de não digamos leviandade, não. Essa é uma palavra muito grossa. Portanto, com alguns sorrisos, é a noite das bruxas, é a noite assim. Mas o Pedro lá conseguiu levar as pessoas e empenhar 70, 80 pessoas que se deslocam com ele. Quem? Professores. Na maioria professores. Na maioria pessoas que querem ser chocadas, querem ouvir que o vento passa aqui. E nós sentimos o vento. Mas não o vemos. E se não vemos o vento, há outras partículas que podem passar e atravessar inclusive a parede. Ora, se o Pedro diz isto, se o Pedro consegue envolver, especialmente pessoas de uma certa capacidade intelectual, porque eu sei que vêm aqui muitos professores para poder
ouvir e à espera de encontrar uma coisa inesperada que os faça ficar mais envolvidos numa situação enigmática que muitas vezes não tem explicação, o Pedro até podia, quando se desloca ao forte, e ele perdeu um trunfo que havia dentro de um forte, que é a chamada casinha funda, que foi entaipada, não sei porquê, quando aquilo era uma situação, à semelhança do teu castelo, que tem o paiol da pólvora, onde estão os instrumentos de tortura, e que, eu já disse, a doutora Filomena me surpreendeu pela rapidez, porque quando ela me disse, nós vamos melhorar, eu disse sim, e eu pensei, lá para a Páscoa e tal, mas aquilo foi instantâneo. Quando me disseram, eu fiquei, pronto, fizeram aqui qualquer coisa digno. E esta coisa da noite da lua cheia que o Pedro faz aí, tem muito peso para a história, porque vêm cá muitos professores que vão transmitir aos seus alunos, e vêm professores de onde? Do Porto, de Coimbra, de Bragança, de Estremoz, de Vila Viçosa, etc., e que vão transmitir aos alunos. Eu estive em Castro Marim e contaram-me uma história assim, do Mourinho do Forte, e etc., e não sei o quê. E, portanto, é por aí que passa, portanto, dar ânimo a coisas que parecem simples. Algumas pessoas aqui da nossa terra poderão, efetivamente, não dar valor e dizer não. Mas há outras que dão, mesmo as mais simples. Porque quando faltava um dos 7 encantos, os 7 encantos é uma aposta fantástica, não é? E havia quem contasse até 6 e faltava um. E há uma pessoa aqui na Terra que disse não, a sétima era uma menina que saía das escolas, e ela garante que havia e que ouvia. Essa pessoa tem que ficar agradada por ver que a sua narração faz parte da história de Castro Marim, porque nós temos uma história efetivamente de espada e de pistola na mão, e temos outra história cultural, que é dizer às pessoas aqueles pormenores mais pequenos, mais simples e, quiçá, mais agradáveis, para que as pessoas possam desfrutar daquilo que nós temos aqui. E que é uma situação rodeada de água salgada, chegar a Castro Marim era absolutamente, praticamente quase impossível, por as armadilhas, por os fossos, por as suas salinas, pelos seus caminhos. Por tudo isso era completamente impossível uma pessoa, em termos de guerrilha ou de querer assaltar, praticamente era impossível chegar ao castelo de Castro Marim. Portanto, e toda essa situação que se criou à volta de Castro Marim, com fossos, com rios, pequenos riachos, pequenas fossas, etc. E depois a grande estrutura, o grande peso, que era de onde vinha algum dinheiro, era onde os desterrados, as pessoas que vinham para aqui cumprir uma pena sob a Inquisição, iam trabalhar, porque se não trabalhassem ali, tinham que ir para a tropa. E para a tropa só iam aqueles que tinham algum suporte físico para poder aguentar pelo menos a espingarda ao ombro, ou um canhão, que nesse tempo espingarda não sei se havia. E as salinas, que é a grande situação, e isto o tempo muda e o tempo nos faz mudar. Portanto, 20 anos atrás, as pessoas olhavam para as salinas e fazia de conta que olhavam para um deserto. E depois apareceu a Flor de Sal, que não tem se calhar 20 anos, apareceu e Castro Marim hoje está nas bocas dos mundos. Os melhores cozinheiros vão lá e fazem assim e dizem: vão o sal de Castro Marim. Isso é uma coisa que eu não tenho dali qualquer coisa. Eu, aliás, nunca falei na minha terra e sobre a minha terra, que esteve sempre no meu coração, nos sítios mais longínquos e mais distantes
para pensar, fosse no que fosse, em termos monetários. Ou seja, portanto, o sal era uma situação em que os mais pequenos, os mais pobres, os mais necessitados e aqueles que tinham algum suporte físico iam trabalhar. Mas de repente, aquilo que é criado à flor da água, que é a flor do sal, dá um salto espetacular e hoje qualquer chefe de cozinha com o seu nome registado nos pinkers da culinária diz com orgulho que temos aqui flor de sal de Castro Marinho. Isso para mim dá-me até me arrepio. E porquê? Porque tenho orgulho nas pessoas que antes de mim pisaram as salinas e sofreram lá tanto, sofreram tanto, que por fim houve um prémio. Não para, às vezes, os familiares daquelas pessoas, mas para outros que também empregam o físico, a sua ciência, o seu saber, e à medida que o tempo vai avançando, à medida que eles culturalmente vão ficando mais eficazes, as coisas vão melhorando e hão de melhorar.